Fernando Castro sempre acreditou que sua inteligência empresarial e determinação incansável eram suficientes para superar qualquer crise financeira. Aos 52 anos, havia construído do zero um império no setor de construção civil que empregava mais de 5.000 pessoas e faturava bilhões anualmente. Mas nada o preparou para a tempestade perfeita que começou numa segunda-feira de março, quando descobriu que estava à beira da falência mais devastadora da história empresarial brasileira. Você já imaginou construir um império durante décadas e vê-lo desmoronar em semanas? Enquanto acompanha essa história extraordinária de fé empresarial e sacrifício, conta aí nos comentários de onde está assistindo. Sempre fico emocionado em ver como histórias sobre milagres nos negócios conseguem alcançar corações em todos os lugares do Brasil. Fernando havia começado como pedreiro aos 16 anos, trabalhando em obras para sustentar a mãe viúva e 5 irmãos menores, através de economia rigorosa, cursos noturnos e, principalmente, uma ética de trabalho que impressionava todos ao seu redor, conseguiu abrir sua primeira construtora aos 25 anos, com um empréstimo que comprometia tudo que possuía. Durante 27 anos, Castro Construções cresceu de forma constante e sólida. Fernando reinvestia todos os lucros na empresa, tratava funcionários como família e, principalmente, mantinha reputação impecável no mercado. Era conhecido por entregar obras no prazo, respeitar orçamentos e, principalmente, nunca deixar fornecedores ou funcionários sem pagamento. A crise começou quando o maior cliente da empresa, uma multinacional responsável por 60% do faturamento anual, cancelou abruptamente todos os contratos devido a escândalo de corrupção interno. Em uma semana, Fernando perdeu 180 milhões de reais em contratos confirmados e teve que demitir 2.000 funcionários. A situação se tornou desesperadora quando descobriu que seu sócio minoritário havia contraído dívidas não autorizadas em nome da empresa, comprometendo o patrimônio com garantias bancárias que Fernando desconhecia. Suddenly, a empresa que valia bilhões devia 350 milhões de reais que não conseguia pagar. Como isso é possível? Perguntou Fernando para sua esposa Isabel, mostrando os documentos que comprovavam a traição do sócio. Trabalhei a vida inteira com honestidade, tratei todos com dignidade, e agora vou perder tudo por causa da desonestidade de alguém em quem confiei. As primeiras semanas da crise financeira foram um pesadelo que Fernando jamais imaginou enfrentar. Bancos que antes disputavam sua conta, agora se recusavam a renegociar dívidas. Fornecedores cancelavam créditos estabelecidos há décadas. E, principalmente, funcionários leais começaram a procurar outros empregos devido à incerteza sobre pagamentos futuros. Fernando vendia bens pessoais desesperadamente para manter a empresa funcionando. Vendeu carros de luxo, casa de campo, apartamentos de investimento. Tudo para honrar compromissos com funcionários e fornecedores mais antigos. Era uma corrida contra o tempo para evitar falência, que destruiria não apenas sua vida, mas de milhares de famílias que dependiam da Castro Construções. Isabel assistia ao desespero crescente do marido com dor no coração. Fernando, antes confiante e otimista, se tornou uma sombra preocupada que passava noites acordado, tentando encontrar soluções para problemas que pareciam insolúveis. Meu amor, dizia ela, talvez seja hora de considerar que algumas situações estão além do nosso controle. A situação piorou quando Fernando descobriu que precisaria demitir mais 500 funcionários para reduzir custos operacionais ao mínimo necessário para a sobrevivência empresarial. Eram pessoas que conhecia há anos, que haviam crescido profissionalmente na empresa, que dependiam daqueles empregos para sustentar suas famílias. Seu Fernando, disse João,
mestre de obras há 15 anos na empresa. Sabemos que o senhor está fazendo tudo o que pode. Se precisar nos demitir para salvar a empresa, entendemos. Preferimos que a Castro Construções sobreviva, mesmo que alguns de nós tenhamos que procurar trabalho em outros lugares. A lealdade dos funcionários tocou profundamente Fernando, mas também aumentou sua pressão emocional. Não era apenas questão de preservar sua própria riqueza, era responsabilidade moral com milhares de pessoas que confiavam nele para prover estabilidade financeira para suas famílias. Fernando tentou vender participação majoritária da empresa para grupos investidores, mas a situação financeira estava tão comprometida que ofertas recebidas eram insultantemente baixas. Empresários que antes o respeitavam agora viam oportunidade de comprar seus ativos por preços irrisórios. A última tentativa foi empréstimo emergencial com juros abusivos, que comprometeria a empresa por décadas. Fernando assinou contratos que sabia serem prejudiciais, mas esperava ganhar tempo para encontrar soluções melhores. Era a medida desesperada de empresário que se recusava a aceitar derrota. 6 meses após o início da crise, Fernando enfrentou o momento mais devastador de sua carreira empresarial. Os advogados confirmaram que a Castro Construções entraria oficialmente em recuperação judicial dentro de 48 horas se não conseguisse um milagre financeiro que ninguém acreditava ser possível. Fernando, disse Dr. Marcos, seu advogado há 15 anos, exploramos todas as opções legais disponíveis. A situação está além de qualquer solução convencional que possamos implementar. Talvez seja hora de aceitar que construir novamente será melhor que tentar salvar algo insalvável. Fernando se recusava a aceitar a realidade. Não posso desistir. São 5.000 famílias que dependem da empresa. São fornecedores que confiaram em mim há décadas. Como posso simplesmente aceitar que tudo foi perdido? Sua voz tremulava entre desespero e determinação. Isabel encontrou Fernando chorando no escritório. Primeira vez que o via chorar em 25 anos de casamento. Meu amor, disse ela, segurando suas mãos. Você fez tudo humanamente possível. Ninguém pode te culpar por uma situação criada pela desonestidade de outros. Mas eu sou o responsável, respondeu Fernando. Eu confiei na pessoa errada. Eu não percebi os sinais. Eu deixei que isso acontecesse. Milhares de pessoas vão perder seus empregos por causa dos meus erros. Naquela noite, Fernando passou horas caminhando pelo escritório vazio da empresa, olhando fotos na parede de obras concluídas, prêmios recebidos, eventos com funcionários. Era como visitar museu de vida que estava prestes a terminar definitivamente. Deus, sussurrou ele para o silêncio do escritório. Eu nunca fui homem muito religioso, mas sempre tentei ser honesto, tratar pessoas com dignidade, construir algo que beneficiasse muitas famílias. Se tu existes, se tu vês o que está acontecendo, por favor, mostra-me a saída. Era a primeira vez em décadas que Fernando orava com sinceridade, não por tradição ou obrigação social, mas por desespero genuíno de homem que havia esgotado todas as soluções humanas disponíveis. Na manhã que antecedia o prazo final para entrada em recuperação judicial, Fernando acordou às 4 da madrugada com peso no peito que tornava impossível continuar dormindo. Sabia que em poucas horas teria que tomar decisões que afetariam milhares de vidas de forma irreversível. Fernando se dirigiu ao escritório da empresa, onde passou 1 hora revisando todos os documentos, todos os números, todas as possibilidades que havia explorado nos últimos meses. Não importava como calculasse. A matemática era implacável. A Castro Construções estava financeiramente morta. Isabel, ligou ele para casa.
Não sei mais o que fazer. Tentei tudo. Vendi tudo. Negociei com todos. Em 6 horas terei que assinar papéis que declaram falência da empresa. Como vou enfrentar nossos funcionários? Como vou explicar para famílias que dependem de nós? Isabel sugeriu algo que Fernando sempre havia resistido. Meu amor, que tal conversarmos com o Padre Miguel? Talvez ele tenha perspectiva diferente sobre nossa situação. Fernando inicialmente rejeitou a ideia, mas gradualmente percebeu que havia esgotado todas as alternativas racionais. Padre Miguel havia conhecido Fernando através de projetos sociais que a Castro Construções apoiava na comunidade. Era homem simples, mas com sabedoria sobre vida que impressionava empresários mais experientes. Fernando, disse Padre Miguel quando ele explicou a situação, às vezes Deus permite que passemos por vales profundos para nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Talvez esta crise não seja a final da sua história, mas preparação para capítulo ainda melhor. Padre, eu aprecio sua fé, respondeu Fernando, mas preciso de soluções práticas. Tenho 5.000 funcionários que vão perder emprego se eu não encontrar 350 milhões de reais nas próximas horas. Como oração pode resolver problema tão concreto? Padre Miguel sorriu com gentileza. Fernando, você já tentou todas as soluções humanas possíveis. Talvez seja a hora de admitir que existem problemas maiores que nossa capacidade individual de resolução. Que tal orarmos juntos? Fernando aceitou relutantemente, mais por educação que por fé genuína. Mas quando o Padre Miguel começou a orar, pedindo a Deus para abrir caminhos impossíveis para Fernando resolver sua situação, de forma que honre a dignidade de todas as pessoas envolvidas, algo tocou profundamente o coração do empresário. Senhor, orou Fernando pela primeira vez com sinceridade total. Eu sempre tentei ser homem honesto, tratar funcionários com dignidade, construir empresa que beneficiasse nossa comunidade. Se tu tens plano para salvar nossa empresa, eu prometo que dedicarei minha vida a usar qualquer sucesso futuro para honrar tua bondade. 3 horas após a oração com Padre Miguel, quando Fernando estava no escritório preparando documentos para a entrada e recuperação judicial, recebeu ligação que mudaria tudo. Era a doutora Ahmed Al-Rashid, empresário do Catar que havia conhecido Fernando 2 anos antes, durante Feira Internacional de Construção Civil. Fernando, meu amigo, disse Dr. Al-Rashid, soube por amigos mútuos sobre suas dificuldades empresariais. Gostaria de propor parceria que pode interessar a ambos. Fernando explicou honestamente que a Castro Construções estava em crise terminal. Mas Dr. Al-Rashid insistiu em reunião imediata. A proposta de Dr. Al-Rashid era extraordinária. Seu grupo estava planejando investimentos de 2 bilhões de dólares em infraestrutura no Brasil e queria Fernando como sócio estratégico majoritário. Precisamos de empresário brasileiro com reputação impecável, que conheça mercado local, que trate funcionários com dignidade. Mas Dr. Al-Rashid, disse Fernando, minha empresa está falida. Tenho dívidas de 350 milhões de reais que não posso pagar. Como posso ser sócio de projeto de bilhões quando nem consegui salvar minha própria empresa? Dr. Al-Rashid respondeu com um sorriso. Fernando, investigamos sua situação completamente. Sabemos que crise foi causada por traição de sócio desonesto, não por incompetência sua. Estamos dispostos a quitar todas as dívidas da Castro Construções como parte de nossa parceria. Fernando não conseguia acreditar no que ouvia. O senhor está oferecendo pagar 350 milhões de reais em dívidas de empresa que nem conhece profundamente? Dr. Al-Rashid confirmou. Estamos investindo em você, Fernando. Não apenas em sua empresa atual. Sua reputação vale muito mais que suas dívidas.
O contrato foi assinado no mesmo dia em que Fernando deveria declarar falência. Em vez de assinar papéis de recuperação judicial, assinou acordo que não apenas salvava a Castro Construções, mas a transformava em sócia de um dos maiores projetos de infraestrutura da história brasileira. Dr. Al-Rashid explicou por que havia escolhido Fernando. Investigamos dezenas de empresários brasileiros. Descobrimos que você nunca deixou funcionários sem salário, nunca enganou fornecedor, nunca comprometeu qualidade de obra para aumentar lucro. Esse caráter vale bilhões para nós. Fernando ligou para Isabel chorando de gratidão. Meu amor, aconteceu um milagre. A empresa não apenas foi salva, ela se tornou sócia de projeto que vai gerar milhares de empregos e transformar nossa região. Isabel chorou junto, lembrando-se da oração desesperada da manhã. Todos os funcionários que haviam sido demitidos foram recontratados imediatamente, com salários melhores que antes da crise. Fornecedores receberam pagamentos em dia e, principalmente, Fernando pôde honrar sua palavra de nunca abandonar pessoas que confiaram nele. Nos meses que se seguiram ao milagre que salvou sua empresa, Fernando descobriu que sua gratidão a Deus exigia transformação profunda em sua forma de fazer negócios e viver vida pessoal. O preço do milagre não era financeiro, era compromisso moral de usar sua segunda chance empresarial de forma que honrasse a intervenção divina que presenciou. A primeira mudança foi espiritual. Fernando, que sempre havia sido cristão nominal, agora desenvolveu relacionamento pessoal profundo com Deus. Começou cada dia de trabalho com oração, pedindo sabedoria para decisões empresariais e, principalmente, para nunca esquecer que sua recuperação foi milagre, não conquista pessoal. Fernando implementou programa social revolucionário na Castro Construções. 20% de todos os lucros eram automaticamente destinados para projetos comunitários, construção de escolas, hospitais e moradias populares. Se Deus salvou nossa empresa, explicou ele para sócios, temos obrigação de usar prosperidade para ajudar outros. A segunda mudança foi na relação com funcionários. Fernando estabeleceu política de que nenhum funcionário seria demitido por razões econômicas sem que ele pessoalmente encontrasse alternativa. Transferência para outros projetos, treinamento para novas funções ou parceria com outras empresas que precisassem profissionais qualificados. Fernando também criou o Fundo de Emergência para funcionários. Qualquer empregado da Castro Construções que enfrentasse crise médica, familiar ou financeira recebia apoio imediato da empresa. Nossos funcionários nos apoiaram durante nossa crise, dizia ele. Agora é nossa vez de apoiá-los durante as crises deles. O preço mais profundo foi humildade constante. Fernando nunca mais conseguiu se orgulhar de sucessos empresariais como conquistas pessoais exclusivas. Sabia que sua recuperação havia sido milagre, e isso o mantinha grato, humilde e principalmente consciente de sua responsabilidade moral. Isabel observava a transformação do marido com admiração. Fernando, você sempre foi bom homem, dizia ela, mas agora é homem que compreende que tudo o que temos é presente de Deus, não conquista nossa. Essa consciência mudou completamente a forma como Fernando tratava sucesso, dinheiro e principalmente pessoas. Fernando começou a mentorar jovens empresários, sempre compartilhando que sucesso verdadeiro vem de integridade, tratamento digno de funcionários e, principalmente, reconhecimento de que dependemos de forças maiores que nossa própria capacidade. Seus conselhos eram procurados por executivos de todo o país. 2 anos após o milagre,
A Castro Construções havia se tornado não apenas empresa mais lucrativa de sua história, mas modelo nacional de responsabilidade social empresarial. O parceria com o Dr. Al-Rashid gerou projetos que empregavam mais de 15.000 pessoas e transformaram economicamente 3 estados brasileiros. Fernando implementou padrões éticos rigorosos que superavam exigências legais. Transparência total em licitações, salários acima da média do mercado, condições de trabalho que serviam de exemplo para toda a indústria da construção civil. Se Deus nos deu segunda chance, dizia ele, temos que ser exemplos para outros. A fundação social da empresa construiu 50 escolas, 12 hospitais e 300 casas populares em 3 anos. Fernando participava pessoalmente da inauguração de cada projeto, sempre agradecendo publicamente a Deus pela oportunidade de usar recursos empresariais para benefício comunitário. Dr. Al-Rashid ficou impressionado com a transformação da Castro Construções. Fernando, quando decidimos investir em sua empresa, esperávamos crescimento financeiro. Não esperávamos encontrar organização que combina eficiência empresarial com consciência social tão profunda. A empresa recebeu prêmios nacionais e internacionais de responsabilidade social, sustentabilidade e, principalmente, tratamento digno de funcionários. Fernando sempre dedicava os prêmios ao Deus que salvou nossa empresa quando todas as soluções humanas falharam. Fernando criou o programa de capacitação que transformou pedreiros em mestres de obra, ajudantes em técnicos especializados. Cada pessoa tem potencial para crescer profissionalmente, explicava ele. Nossa função como empresa é criar oportunidades para esse crescimento. A Castro Construções se tornou escola prática para estudantes de administração interessados em ética empresarial. Fernando abria as portas da empresa para pesquisadores, sempre compartilhando que negócios prósperos e consciência social não são contraditórios, mas complementares. João, o mestre de obras que havia oferecido compreensão durante a crise, foi promovido a diretor de operações. Seu Fernando, disse ele durante cerimônia de promoção, o senhor nos ensinou que crises podem revelar o melhor das pessoas quando enfrentadas com fé e integridade. Hoje, 5 anos após o milagre que salvou a Castro Construções, Fernando Castro se tornou símbolo nacional de como empresários podem combinar sucesso financeiro com responsabilidade social profunda, provando que negócios prósperos e consciência moral não apenas são compatíveis, mas mutuamente fortalecedores. A empresa hoje emprega mais de 20.000 pessoas diretamente, gera outros 50.000 empregos indiretos e, principalmente, se tornou modelo de como crises empresariais podem ser transformadas em oportunidades de crescimento pessoal e impacto social positivo, quando enfrentadas com fé genuína. Fernando continua orando diariamente antes de qualquer decisão empresarial importante, sempre lembrando que sua recuperação foi milagre divino, não conquista pessoal. Cada contrato assinado, cada funcionário contratado, cada projeto concluído é oportunidade de honrar Deus que salvou nossa empresa. A Fundação Castro, alimentada pelos lucros da empresa, já impactou diretamente mais de 100.000 pessoas através de projetos educacionais, habitacionais e de saúde. Fernando insiste que empresários prósperos têm obrigação moral de usar recursos para benefício de comunidades que o sustentam. Dr. Al-Rashid se tornou não apenas sócio, mas amigo próximo da família Castro. Fernando me ensinou que melhores investimentos são aqueles feitos em pessoas íntegras, diz ele.
Caráter vale mais que qualquer ativo financeiro que possamos comprar. Isabel desenvolveu o programa de apoio para esposas de empresários que enfrentam crises financeiras. Aprendi que crises podem fortalecer casamentos quando enfrentadas juntos, com fé e, principalmente, com humildade para pedir ajuda quando necessário. A história de Fernando foi documentada em livro que se tornou best-seller empresarial, usado em cursos de administração para ensinar que ética, responsabilidade social e lucratividade não são contraditórias, mas elementos essenciais de negócios sustentáveis. Padre Miguel continua sendo conselheiro espiritual de Fernando, lembrando regularmente que milagres vêm com responsabilidades. Fernando nunca esquece que sua prosperidade atual é resultado de intervenção divina que exige gratidão constante, expressa através de ações concretas. A mensagem mais poderosa da jornada de Fernando é que crises empresariais, por mais devastadoras que pareçam, podem se transformar em oportunidades de crescimento pessoal, fortalecimento da fé e, principalmente, descoberta de propósito maior que simples acumulação de riqueza. Para todos os empresários que já enfrentaram ou estão enfrentando crises financeiras que parecem insolúveis, para todos que se questionam sobre o papel da fé nos negócios, para todos que buscam equilíbrio entre sucesso material e consciência social, a história da Castro Construções prova que milagres ainda acontecem quando humildade encontra oração genuína. E você, que acompanhou esta jornada extraordinária de crise empresarial, oração desesperada, milagre impossível e transformação social, já parou para pensar sobre como pode usar seus próprios recursos, sejam grandes ou pequenos, para impactar positivamente sua comunidade? Já refletiu sobre que preço estaria disposto a pagar para ver milagres em sua vida profissional? Se esta história de fé empresarial e responsabilidade social tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Você já viveu crise profissional que parecia sem solução? Já presenciou situação onde fé fez diferença em ambiente de negócios? Ou nos conte de qual cidade está assistindo. Deixe seu like se acredita que empresários têm responsabilidade moral de usar prosperidade para benefício comunitário. Se inscreva para não perder histórias que inspiram transformação pessoal e social. E compartilhe com quem precisa saber que crises podem ser oportunidades disfarçadas quando enfrentadas com fé e integridade. Porque todos nós enfrentamos desafios profissionais. Todos precisamos ocasionalmente de milagres em nossos negócios. E todos temos oportunidade de pagar o preço da gratidão, usando nossa prosperidade para criar mundo melhor para todos. Até a próxima história. E lembrem-se, quando oramos com sinceridade e estamos dispostos a transformar sucesso em responsabilidade social, Deus ainda opera milagres que salvam não apenas empresas, mas comunidades inteiras.